Doutor Adriana, seja bem-vindo ao Arena Ambiental. E para começar essa conversa, esse bate-papo, eu gostaria de saber qual é o panorama real e atual do gerenciamento de resíduos no Brasil. Obrigada, Bruno. Bom, o panorama geral dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, ele é bem desequilibrado. Nós temos aqui no Brasil hoje geramos, segundo a Abrema, cerca de 81 milhões de toneladas por ano. E nós temos regiões do Brasil que geram mais resíduos do que outras, obviamente, porque tem mais população, porque tem uma atividade econômica mais significativa. Então, se a gente pudesse dar um exemplo aqui, por exemplo, a região norte do Brasil, hoje, se a gente for comparar no Brasil todo, ela gera mais ou menos cerca de 7% do total desses 81 milhões. E na região sudeste é a região que mais produz resíduos, né? Cerca de quase 50% dos resíduos. E também, nesse panorama geral, a gente tem um certo desequilíbrio, porque o Brasil tem muitos municípios, mais de 5 mil municípios, e muitos municípios ainda, mais ou menos 40% dos municípios brasileiros, ainda pegam os seus resíduos lá do caminhão da coleta e enviam para áreas que a gente chama de lixões, que são áreas que não têm impermeabilização nenhuma de solo, não tem cobertura da massa de resíduo por terra, não tem captação de chorume, não tem sistema de drenagem. Então, são locais muito poluentes e muito inadequados, inclusive, para quem mora perto desses locais. Mas a gente tem uma outra parte de municípios que já está bem avançado, que possui coleta seletiva, possui estação de transbordo, possui tratamento do resíduo, possui separação e envia parte dos resíduos para aterros sanitários que são licenciados ambientalmente. Então, a gente tem no Brasil esse panorama, esse grande desequilíbrio entre as regiões brasileiras. A gente vê isso também nos aspectos socioeconômicos e populacionais, que a gente vê nos estudos do IBGE, nas reportagens, né, sobre as condições econômicas e de trabalho. A reciclagem no Brasil, se a gente pudesse falar um pouco de panorama assim, geral, lembrando que os municípios são diferentes, eles têm as suas particularidades, mas quando a gente soma todos esses 81 milhões de quantidade de resíduos, a gente tem aí, digamos assim, a coleta seletiva variando de 2% até 8%. Só que muita quantidade desse resíduo que vai para a coleta seletiva, ele não vai para uma cadeia de reciclagem, é o que a gente chama de rejeito, né? Então, a coleta seletiva, infelizmente, ainda não é muito eficiente, né? Só que o setor de resíduos, se ele se capacitar, fizer inovações tecnológicas, parcerias com cooperativas e associação de catadores, ele pode aumentar muito a quantidade de geração de emprego. Hoje ele já é um setor significativo, né? No Brasil, há uns anos atrás, a gente teve aí o reconhecimento da profissão como catador, isso foi muito importante, e hoje a gente tem administrações públicas municipais que praticamente a coleta seletiva é feita em parceria com alguma cooperativa ou alguma associação. Lembrando que também no Brasil, né, infelizmente, a gente tem os catadores autônomos, que a gente está muito acostumado a ver nas cidades, que é uma pessoa ou coletando resíduo que tem potencial de ser comprado por algum sucateiro nos cestos de lixo, ou puxando uma carroça, né? Então, isso é uma condição econômica e social de vulnerabilidade muito significativa. Então, em geral, no Brasil, a gente tem esse desequilíbrio, ainda temos os lixões, temos municípios bem avançados, municípios bem atrasados, em função dessas variáveis que eu comentei. População, perfil socioeconômico, capacidade da administração municipal
em fazer a gestão dos seus resíduos sólidos. Doutora Adriana, escutando a sua explicação inicial, me remete à Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que já está em vigência há muito tempo. E você deixou bem claro, né, que há muitos problemas de lixões ainda. Aonde a Política Nacional de Resíduos Sólidos falhou, né? E ela também deixou legados, né? Você pode falar aonde ela tem ainda problemas a se resolver e qual o legado da Política Nacional de Resíduos Sólidos? Claro, eu vou começar a falar por legado, né? Vamos falar das coisas boas primeiro, que para motivar, né, as administrações municipais. Eu acho que tem 3 grandes aspectos que a gente pode mencionar, né, dos aspectos positivos ou legado que a política nacional trouxe, né, que ela foi lançada em 2010. A primeira é a hierarquização dos resíduos, a segunda são alguns conceitos estruturantes, e a terceira é a inclusão de catadores. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Quando a gente fala da hierarquização da gestão dos resíduos sólidos, uma grande novidade bem legal, bem bacana, bem assim avançada, foi quando ela previu que o mais importante é não gerar resíduos sólidos. Mas se a gente gerar resíduo, né, em algum processo, no próprio dia a dia da gente, ou no processo produtivo, a gente tem que procurar reutilizar esses resíduos, reciclar os resíduos, tratá-los e só depois enviar para um local, por exemplo, como um aterro sanitário. Então, a gente tem que procurar não produzir o resíduo, e se produzir o resíduo, reutilizá-lo ou reciclado, para você diminuindo as quantidades do resíduo que vai chegar lá, por exemplo, numa disposição final, que é um aterro sanitário. Os conceitos estruturantes que, na nossa opinião, que foi inovador, que foi um legado bacana, positivo que deixou, foi a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né? Então, isso está associado a uma coisa chamada logística reversa, que a gente, que é da área de resíduos, a gente já tem um pouco de familiaridade com essa expressão, que é basicamente o quê? Você é um produtor de um bem e você é obrigado a coletar aquele bem depois que ele é utilizado, ou que ele é descartado porque ele perdeu a vida útil, ou porque ele quebrou, ou porque ele ficou obsoleto sob a ótica tecnológica. E o terceiro aspecto, só falando mais ainda aqui dos conceitos estruturantes, a política nacional, ela lançou, né, a obrigatoriedade do fim dos lixões, né, que é uma coisa muito importante a ser feita. A gente sabe que se uma administração municipal ela gasta, por exemplo, para destinar 1 tonelada de resíduos corretamente, se ela pegar essa mesma quantidade de resíduos e for jogar num local que não tem as condições sanitárias adequadas, ela vai gastar de 3 a 5 vezes mais. Portanto, é como a gente fala, né? É melhor a gente fazer uma dieta, ter uma vida saudável, né? Como indica para a gente, do que a gente ter que depois correr atrás do prejuízo. Então, os lixões são locais muito poluentes e que trazem uma série de problemas socioeconômicos. Então, quando na estruturação da política ela obriga as administrações municipais a interromperem o uso desse tipo de unidade, é um legado muito importante que ela deixou. Como eu falei anteriormente, essa é uma atividade importante na estrutura das cidades, das áreas urbanas, e que precisa ser feita de uma outra forma, né? Não dá para a gente imaginar que as pessoas fiquem puxando uma carroça, né, ou remexendo no lixo para pegar resíduo. Então, quando você tem a associação
de catadores ou as cooperativas, isso é organizado de uma outra forma, com melhores condições de trabalho, melhores condições de renda e melhores oportunidades para a qualidade de vida dessas pessoas que trabalham nessa cadeia produtiva. Bom, esse é o legado, os aspectos positivos. Mas os grandes desafios que a gente ainda não rompeu, eu poderia dizer que a gente tem, infelizmente, uma baixa adesão dos municípios para melhorar o seu sistema de coleta como um todo. A gente ainda tem no Brasil administrações municipais, principalmente em municípios menores, em regiões mais isoladas, que não coletam 100% dos resíduos que são produzidos nas áreas urbanas. Por exemplo, na região norte, a gente tem aí cerca de 87% de todos os municípios da região norte brasileira que ainda não coletam 100% desses resíduos. E esses resíduos vão parar onde? Né? Vão parar na rua, nas vias públicas, nos sistemas de drenagem, vai cair no rio que cai no mar. Né? Então, essa eu acho que é um aspecto muito estruturante, que é essa baixa adesão da importância de tratar os sistemas adequados de resíduos sólidos. Um outro aspecto é que as políticas públicas de resíduos sólidos, muitas vezes, elas não são continuadas. Então, troca uma gestão, vem outra gestão, e uma coisa boa, às vezes, que é implantado, uma coleta seletiva, ou implantação de postos de entrega voluntária de resíduos, ou um orçamento maior para fazer a gestão de um aterro sanitário, captação de gás, isso é descontinuado, isso é muito ruim, a gente tem esse problema, não é só um problema brasileiro, né? Em muitos países da América Latina a gente tem esse problema que é a falta de continuidade de boas políticas públicas. Outro aspecto também que a gente poderia destacar como negativo é que a maioria dos municípios brasileiros, a gente paga o equivalente para aquela limpeza, pelaquela limpeza urbana, embutido dentro do boleto do IPTU. Só que isso é um dinheiro na administração que fica misturado, a gente não paga uma taxa específica de coleta seletiva. Então, o dinheiro no município, ele dá uma volta para chegar aos cofres públicos. Ele vem recurso da União, vem recurso dos estados e tem os recursos municipais. Então, quando você tem essa taxa embutida no IPTU, a gestão é mais difícil de ser feita, a gestão financeira, né? Então, é como um orçamento doméstico, né? A gente tem nosso orçamento, a nossa renda, eu preciso de um determinado serviço ou adquirir algum produto, e o que acontece? Eu só posso fazer se eu tenho recurso para aquilo. Então, é mais ou menos isso, é isso que tem que... Uma cidade, né, um município tem que trabalhar com isso, com a sua realidade, e pensar, bom, se eu quero evoluir na coleta seletiva, se eu quero ser mais sustentável, se eu quero ser aderente às normas, aos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, se eu quero ser reconhecido como um município sustentável e que proporciona boa qualidade de vida para a minha população, para o meu munícipe, eu preciso olhar para o dinheiro, para o recurso financeiro de outra forma. Também, um outro aspecto que a Política Nacional de Resíduos ela inovou, que foi a obrigatoriedade dos municípios terem seu plano de resíduos. Então, a gente tem muitos municípios do Brasil que não têm esse plano, e tem outros que têm, mas é só um plano de gaveta. É um plano, assim, feito para cumprir metas, porque tem que apresentar aquele plano, aquele documento para a Câmara dos Vereadores ou para o governo estadual no qual ele está inserido, ou mesmo até para captar recursos do governo federal, e ele, às vezes, não é exequível, né? E, por fim, vale destacar aqui que a Política Nacional de Resíduos ela foi aprovada, foi lançada em 2010, mas só em 2022 que a gente teve o Plano Nacional de Resíduos, que a gente chama de Planares, né? Que é um instrumento que demorou muito para sair, e ele dá grandes avanços para a gestão de resíduos sólidos. Né? Então, todo esse tempo, esse gap de 2010 até 2022, quando você não afunila
as ações que têm que ser feitas pela administração municipal, isso enfraquece toda a cadeia de obrigatoriedade dos municípios implantar um bom sistema de gestão de resíduos sólidos. Doutora Adriana, eu sou da área de resíduos, né? E conheço um pouco de operação, né? Tenho alguma noção de operação e com a sua explicação, né? E eu queria fazer uma pergunta e talvez para clarificar a quem está nos assistindo, como deveria ser uma gestão de resíduos sólidos urbanos de forma eficiente, no sentido de incluir metodologias como logística reversa, né, conceitos de economia circular, de reciclagem. Qual que seria um conceito ideal? Sabendo que a gente não tem uma metodologia ideal para resíduos, né? A gente tem adaptações de metodologias para fazer a recolha de um determinado local, mas quais as metodologias que a gente poderia juntar para pensar em algo mais próximo do ideal na gestão de resíduos sólidos urbanos? Obrigada, muito boa essa sua pergunta, né? Eu acho que de tudo que a gente vem estudando, vem analisando, vem observando no território, eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Primeiro ponto específico, assim, não existe fórmula mágica para resolver o problema dos resíduos. Cada cidade tem o seu problema, né? Cada cidade tem a sua cidade no sentido amplo de área urbana, né? Mas vamos falar então de município. Cada município tem a sua particularidade, suas questões culturais, seus hábitos, a sua geomorfologia, o seu sistema de drenagem. Então, a gente tem que considerar as boas técnicas de saneamento adaptadas para aquela realidade. Por exemplo, às vezes não adianta eu querer implantar numa região a coleta seletiva só com catador. Eu tenho que ter outras formas, porque a quantidade de resíduo é tão grande que, por mais que você ponha um monte de catador naquela via, você não vai conseguir ser eficiente. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Então, isso é adaptação. Então, por exemplo, vou pegar o caso do município de São Paulo, que eu conheço um pouquinho. A gente tem aí regiões, o município de São Paulo, ele tem algumas regiões, desculpa, o município de São Paulo, ele é dividido em subprefeituras, porque ele é muito grande, não dá para fazer uma gestão geral para toda a parte do território. Então, a gente tem a Zona Norte, Zona Central, Zona Oeste, Zona Sul e Zona Leste. Cada porção desses territórios, eles têm determinadas características, quantidade de pessoas, hábitos de consumo, tipo de via. Então, não adianta, por exemplo, eu querer colocar num lugar que tem, digamos assim, uma topografia muito acentuada, ruas estreitas, achar que o meu caminhão coletor, que é enorme, vai passar nesses lugares de uma maneira adequada. Eu tenho que pensar num outro veículo, numa outra forma de trabalhar. Por exemplo, tem regiões da cidade que, uma vez por ano, fazem grandes festas, e isso gera uma grande quantidade de uma grande quantidade de resíduos. Então, ela tem uma particularidade, ela tem uma oscilação, um pico de quantidade de resíduos que, às vezes, em outra região eu não tenho. Então, a primeira solução considera-se as normas sanitárias, então, um projeto de engenharia, um caminhão adequado, caminhões adequados para aquela realidade, horários adequados. Tem regiões de cidades que você não pode fazer coleta de dia, porque você vai travar todo o trânsito, tem que fazer uma coleta noturna. Tem cidades que a quantidade de resíduos é tão grande que, se você ficar circulando um monte de caminhão na cidade, seus caminhões não vão dar conta. Então, você tem que mandar para uma estação, que é chamada estação de transbordo. Você coleta, põe numa estação de transbordo, compacta esse resíduo, põe numa carreta maior e manda para uma unidade de tratamento ou um aterro sanitário. Então, as particularidades, primeiro a gente tem que ter essa noção. Resíduo
é resultado da cultura e dos hábitos de consumo das pessoas. Isso é um aspecto. Um outro aspecto que a gente poderia considerar é que as administrações municipais, né, os representantes dos poderes públicos, eles têm que pensar em reservar uma verba, um recurso financeiro, um recurso humano e equipamento para que aquilo dê certo. A condição sine qua non para uma boa gestão de resíduos sólidos primeiro retirar, pode até parecer um pouco antiquada ou secular, demodê sob a ótica dessa minha fala, porque desde que o homem começou a viver em cidades, né, a primeira coisa que se fazia com lixo era tirar de perto de onde as pessoas moravam. Mas ainda a gente precisa tirar os resíduos de perto por conta que os resíduos sólidos têm diversas características que podem atrair vetores transmissores de doença, pode contribuir com obstrução de sistema de drenagem e outros problemas mais que acho que não cabe aqui entrar em detalhe. Mas então, para todo esse sistema de tratamento, é preciso que a gente reserve um recurso financeiro, um recurso logístico, né, em termos de equipamento, e termos pessoas profissionais da área para poder fazer toda essa gestão e pensar, bom, eu tenho um território com uma determinada característica, será que esse equipamento que eu tenho serve? Não sei. Será que eu tenho que adaptar o equipamento? Por exemplo, aqui em São Paulo, se você vai na área central, existem alguns, digamos assim, uns carrinhos de menor capacidade que eles circulam nos calçadões para recolher da varrição e o resíduo que ficam nos cestos de lixo. Então, isso é uma adaptação para a característica daquele território. Doutora Adriana, eu escutando a sua explicação, é um bate-papo, eu queria fazer uma pequena colocação, né? Pensando na atual conjuntura da gestão de recolha de resíduos no Brasil, né? E você disse muito bem que algumas administrações têm o plano de gerenciamento, né, engavetados, e eu acho que sim. E ao que tudo me parece, muitas das vezes, essas administrações ou tomadores de decisões, eles não têm conhecimento real do que é a gestão de resíduos. Né? Porque, na sua fala, e muito clara, muito objetiva, sobre a gestão, eu entendo que algumas administrações, algumas prefeituras não têm dinheiro e fazem o plano para deixar engavetado, mas a própria gestão correta dos resíduos pode subsidiar a melhoria da gestão, né? Seja com aplicação de metodologias de economia circular, ou só de reciclagem, ou fazendo composto, ou entendendo qual é a cadeia de valor próxima, né, daquela prefeitura para maximizar ou criar oportunidades de venda de algum resíduo ou de transformação desse resíduo. O problema, muitas das vezes, é um problema estrutural, né, da política pública, que não faz ideia de como gerir, e quando pede para um secretário que não conhece sobre resíduos apresentar soluções, né, o que marginaliza profissionais excelentes. A minha colocação é em função de eu ter visto muitas cidades em África, em algumas outras geografias, com muito menos dinheiro que algumas administrações públicas, mas com conceito de gerenciamento de resíduos muito melhores do que eu vejo no Brasil. Então, a fala da doutora é muito pertinente, né? Eu acho que os administradores públicos precisam colocar a mão na consciência
e trabalharem a sério a questão de gestão de resíduos, né? Porque não é só o lixo, é a saúde pública, é tudo o que está interligado ao resíduo, né? Mas voltando aqui, né, para a nossa tema central, você falou dos catadores, né, dentro da política nacional de resíduos. Você consegue nos dar um panorama da situação dos catadores hoje no Brasil? Obrigada pela sua pergunta. Antes de falar de catadores, eu queria trazer aqui um caso real e bem bacana, que é isso, né? A gente não consegue, às vezes, resolver um problema se a gente não entende daquele problema. Então, a gente pode propor política pública que não é adequada. Então, a gente tem, infelizmente, no Brasil, eu não sei se essa tradição, eu não sei bem explicar o que é, né? Não dá para entender, né? Às vezes, um time, né, de uma administração que não está preparado para resolver um problema de saneamento de água, um problema de captação de esgoto, de pensar em drenagem, porque as prefeituras elas têm orçamentos limitados, é uma missão hercúlea, né? Ser administrador público municipal não é fácil. Mas o que acontece? Existem soluções criativas, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui que acho que vai ilustrar bem essa sua fala, que dinheiro, de qualquer maneira, a gente vai ter que gastar para fazer uma limpeza pública adequada nas áreas urbanas de São Paulo. Mas existem soluções criativas que fazem com que o poder público economize no final da conta. Só que o que acontece? Essas soluções elas vão exigir do poder público, infelizmente, né, está na nossa Constituição que realmente o resíduo, e em vários países do mundo que a gente tem conhecimento, é assim também. A menor unidade territorial é aquela que toma conta dos resíduos, da gestão de resíduos sólidos. Então, por exemplo, eu queria citar aqui um caso que eu até entrevistei o prefeito do Rio Grande do Sul, do município de Santiago. Olha que interessante. Eles conseguiram conceber um sistema de troca de resíduos por oportunidades, por uma moeda chamada pila. Lá no Rio Grande do Sul, a gente fala, quanto que é o pãozinho? São 2 pilas, né? Eles usam essa expressão. Então, o que a prefeitura fez? Ela queria implantar a coleta seletiva e queria captar os resíduos orgânicos, porque ela tem lá uma central de compostagem. Então, ela passou a oferecer para os munícipes que entregassem o seu saquinho, em pontos específicos do município, o seu saquinho de orgânico. Então, ele vai lá, ele entrega o seu saquinho de orgânico, é pesado na hora, 1 quilo, 1 pila. E o que ele faz? Aí a prefeitura deixou de ter uma despesa de coletar os resíduos orgânicos em caminhão específico, ela manda isso para a central de compostagem dela, faz o resíduo virar composto, adubo, que é de excelente qualidade, e ela pega esse composto e ela vende para os produtores familiares orgânicos, que vão vender numa feira específica. E nessa feira específica, feira de produtos que vende queijo, salame, alface, verduras, o que acontece? A pessoa vai lá com aquele crédito, com aquele pila. Agora antes era uma moeda, um papel moeda. Então virou um banco social, inclusive. É um cartãozinho, ela tem lá, faz um crédito, e ela recebe um dinheiro, e ela vai lá e compra naquela feira do município, onde tem uma área específica, tipo um sacolão, né? E ela compra, e lá não é aceito dinheiro, ela só pode comprar com pila. Olha que interessante. Então, com isso, o que acontece? Essa prefeitura, ela tirou da cadeia dela o resíduo orgânico, pôs na compostagem, a compostagem volta para a produção da agricultura familiar, e detalhe, ela envia o resíduo sólido urbano dela para um aterro a mais de 100 quilômetros, acho que é 80, 100 quilômetros, agora eu fiquei na dúvida, chamado Santa Maria. Então, quando ela diminui a quantidade de resíduos que tem que mandar para fora do município, ela já está economizando dinheiro. Então,
a boa gestão dos resíduos significa você parar e pensar no território como que ele é, o que você pode fazer. E eu estou cada vez mais convencida que, para fazer uma boa gestão de resíduos sólidos, a gente tem que pensar nos territórios e suas características. A gente pode fazer uma lei estruturante municipal com todos os princípios, obviamente, sanitários, tem as normas ambientais, as normas de saúde pública, mas a gente tem que ser criativo num programa específico, porque você começa a diminuir, enviar, porque resíduo sólido é o seguinte, é igual de uma casa. A gestão, você tem que saber qual é a época que você gera determinados tipos de resíduo. No Natal, eu tenho um monte de árvore de Natal. Isso acontece em São Francisco, nos Estados Unidos. Quando eu termino o Natal, eles vão lá e fazem uma campanha para coletar só árvore de Natal. Aí junta tudo num lugar, aquelas árvores vão para compostagem, que depois é vendido no entorno lá, que tem o Vale Produtor de Vinhos. Então, tem que pensar isso perto de época de chuva, em determinadas regiões da cidade. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer coleta de catabagulho, porque se tiver enchente ou se a gente tem aqueles pontos viciados na cidade, você começa a retirar aquilo, você vai minimizar lá na frente o envio dos seus resíduos, aqueles resíduos para o sistema de drenagem que cai no rio, que entope tudo, que contribui com alagamentos. Então, é possível, sim, a gente fazer gestão de resíduos de forma criativa, contando com a parceria de equipes especializadas que entendem. Não adianta eu, geógrafo, querer fazer uma parede ou construir uma casa com telhado, eu não vou saber fazer. Vai sair tudo torto, tudo errado, vai vazar água, a parede vai cair. Então, é envolver os profissionais corretos naquela atividade e juntar os outros conhecimentos do município. Bom, dito isso, voltando para o cerne da sua questão, que você falou de catadores. Hoje a gente tem no Brasil administrações municipais que a coleta seletiva é 100% feita por catadores, ou catadores autônomos ou cooperativas. Então, a prefeitura vai lá, faz um convênio com aquela cooperativa, e aí tem de tudo quanto é forma que você pode imaginar. Tem cooperativa que fez um projeto e ganhou recurso do Ministério do Meio Ambiente, comprou prensa, comprou equipamento. Tem cooperativa que a prefeitura paga a conta de luz e dá o galpão. Tem cooperativa que conseguiu comprar caminhão. Tem cooperativa que recebe, já fez parcerias com edifícios residenciais ou pequenos não, né? Mas assim, edifícios de serviços que tem muita caixa de papelão, recursos materiais que têm valor. Então, outro aspecto que a gente tem que fazer um exercício de levar para as administrações municipais é pensar assim, resíduo é dinheiro. A gente não pode ficar aterrando dinheiro, a gente não tem uma máquina de fazer dinheiro. Então, quanto mais eu aterro resíduo, menos dinheiro eu tenho. É um desperdício, né? E um outro aspecto importante, que assim, essas falas minhas aqui, eu estou falando do resíduo sólido urbano, ok? Então, é sim necessário a gente incorporar as cooperativas e as associações de catadores no processo da coleta seletiva nos municípios, principalmente município pequeno e médio. Às vezes, município grande já é mais complexo, por exemplo, como São Paulo, apesar de a gente ter em São Paulo essas parcerias, tá? Lembrando que, quando muda a gestão pública, às vezes, essas parcerias, elas caem, sobem, é um movimento cíclico, não tem uma linha evolutiva, tá? Infelizmente. Agora, falando de logística reversa e de economia circular, eu acho que vale aqui um adendo, né? No Brasil, a gente tem alguns casos super positivos de logística reversa, que já começaram até há bastante tempo, algumas décadas atrás. Todo mundo conhece o caso das latinhas de alumínio no Brasil. O Brasil, né, um dos dados, é o país que mais recicla lata de alumínio, porque tem um valor agregado alto, né? Tanto que a gente vê em qualquer evento, você vai na Avenida Paulista de domingo, no Parque Ibirapuera,
Desculpa, estou citando exemplos de São Paulo, né, que eu atualmente estou morando aqui, mas poderiam ser outros lugares. Não tem latinha de alumínio no lixo, no cesto de lixo, porque tem sempre alguém pegando, porque isso tem um super valor, né? Então, a gente tem o caso do alumínio, tem o caso do pneu, né, que também já faz um tempo que foi estabelecido que os pneus têm que ser coletados pela empresa vendedora, né, ou produtora, para uma logística reversa, para ele ser reintroduzido na cadeia. Temos o caso das embalagens de agrotóxicos também, que lá na década de 80, não, desculpa, década de 90, era um problema muito grande, né? O Brasil tem áreas produtoras de agricultura, né? O agronegócio enormes, então as embalagens com resto de agrotóxicos era um problemaço, isso conseguiu se estruturar. E agora, mais recentemente, o óleo também, óleo queimado, que a gente fala, né, na linguagem popular, que é o óleo usado de caminhões, veículos movidos a diesel, até os nossos próprios automóveis, o óleo que a gente troca no posto de gasolina. Você pode ir em qualquer posto de gasolina no Brasil, tem sempre lá um tambor que ele vai pôr o óleo usado e alguém vai coletar para fazer refino. Então, esse óleo passa por um processo industrial e ele pode ser usado em outras coisas do processo. Também, da logística reversa, vale a pena dizer que alguns tipos de resíduos que a gente tem na nossa vida aqui do dia a dia, do resíduo sólido urbano, eles também são coletados por processos específicos, cadeias específicas, e, por exemplo, às vezes ele não é reciclado, mas ele é usado como parte de combustível de algum outro processo. Então, por exemplo, as cimenteiras. Cimenteiras é uma empresa, né, ela tem o alto forno lá de cimento, e ela usa muito recurso para, vamos chamar assim, queimar para fazer o clinker. Então, o que elas fazem? Elas recebem vários tipos de resíduo, analisam, elas fazem uma avaliação, esse resíduo tem um poder calorífico tal, esse tem outro, se eu juntar esse com esse, beleza, vai me dar um ótimo combustível e eu vou conseguir manter meu forno funcionando. Isso é uma solução. Então, veja, o que acontece? Os resíduos sólidos, como eu falei, eles são recursos, dinheiro jogado fora, né? E não pensam desta forma. Então, e para descobrir, implantar essas soluções criativas, onde você estuda a cadeia, o que você pode fazer, exige bastante dedicação. Dedicação, tanto de técnicos, quanto uma coisa muito importante que ninguém fala, que é a mobilização popular. As pessoas, elas têm que estar imbuídas, tomar um banho da consciência que ela tem que segregar o resíduo dentro da casa dela. Eu tive uma entrevista muito legal na África do Sul com o pessoal lá de resíduos, eu fui lá, fui conhecer o sistema deles, e a gestora me contou um caso muito bacana. A África do Sul, ela tem... desculpa, foi em Cape Town. Cape Town é uma cidade da África do Sul. E lá tem... quase todo mundo mora em casa. Tem uma área de prédios, mas geralmente quem mora em prédios são pessoas que têm uma renda maior. A maioria das pessoas moram em casa. E todo mundo tem um quintal que tem lá uma plantinha, uma flor. Isso é um pouco de influência da colonização britânica, né? Que eles tiveram lá atrás, né? Enfim... E aí eles começaram a fazer uma campanha de doação de composteiras para principalmente senhoras mais velhas que tinham um jardim. Foi um sucesso, um sucesso. O resíduo orgânico de poda de jardim, de árvore, sumiu do saco de lixo, né? Então, a gente precisa conhecer as características da nossa sociedade, o viés antropológico, sociológico, para a gente propor solução criativa. E cada vez mais eu acredito que não dá só para o engenheiro pensar numa solução de um bom sistema de gestão sem conversar com os parceiros, né? Inclusive, isso tem que se refletir nos instrumentos de planejamento das cidades, né? Então, os municípios no Brasil, eles têm a lei orgânica, tem o código de posturas,
dependendo da quantidade de população, tem o plano diretor. Então, não dá para conceber um plano diretor sem pensar no tamanho das ruas, se vai passar o caminhão de lixo, se tem área de favela, se vai subir ou vai descer, como que eu vou colocar o meu resíduo, as pessoas vão trazer o resíduo. E se eu não explicar isso para as pessoas, se eu não fizer uma mega campanha de marketing, não funciona. Porque a gente tem uma vida difícil nos países em desenvolvimento, né? A gente tem que trabalhar todo dia, pegar transporte público, ficar hora no ônibus, no metrô, enfrentar congestionamento. Então, a gente precisa ser informado, sim, constantemente, que nós somos responsáveis pelos nossos resíduos, assim como a gente é responsável por consertar um vazamento quando na nossa casa a conta aumenta, porque eu tinha lá uma torneira que estava vazando. Como eu falei no começo, a nossa contribuição para o município, geralmente no Brasil, ela está embutida no IPTU, então a gente não enxerga aquele valor que a gente está pagando. Então, para fechar esse bloco, Bruno, queria então recapitular que sim, é muito importante que as cooperativas tenham participação, que existam parcerias maduras, né, com essas associações. E, por fim, eu gostaria de dizer que é muito importante que a gente pague por esse serviço que eles estão fazendo. Eu não pago, quando eu vou numa consulta médica, um valor, se eu não tenho plano de saúde, se eu não fui no SUS. Eu não pago a manicure, eu não pago o corte do cabelo, lá o moço que vai no barbeiro todos os dias. Então, eu preciso pagar por aquele serviço para os catadores e para as associações que estão fazendo esse serviço. Também eu falei que ia concluir, mas eu vou dar mais um exemplo, bem legal. Também em Cape Town, lá na África do Sul, Cape Town é a cidade do Cabo, né? O que a prefeitura fez? Uma coisa super legal que a gente podia fazer aqui em São Paulo, por exemplo. Aqui em São Paulo, dependendo das regiões que você anda e o horário, você vê uns carros antigos adaptados com gaiolas. E as pessoas começam o dia coletando papelão. Aí, geralmente, vai uma pessoa dirigindo e um jovem atrás. Então, ele pega o papelão na frente de uma loja, por exemplo, Lojas Marisa, pega o papelão, abre a caixa e empilha. Aí, passa numa outra loja, pega o papelão e empilha. No final, ele começa o dia quase no nível da caçamba. No final do dia, ele está lá em cima. Porque a quantidade, aliás, desculpe, o volume é muito grande e ele coletou uma quantidade de papel. Na África do Sul, sabe o que eles fizeram lá em Cape Town? Eles abriram como se fosse um cadastro para esse tipo de catadores autônomos motorizados se cadastrar na prefeitura e eles podem passar agora e tem alguns subsídios nos bairros. Então, por que a gente não faz isso? Né? Porque uma maneira já existe. Se já existe informalmente, vamos oficializar, vamos dar as melhores condições. Se a gente começar a tirar a quantidade de resíduos do saco de lixo, vai ser menos resíduo que vai chegar lá no aterro, porque, infelizmente, aqui, por exemplo, em São Paulo, em alguns municípios do Brasil, a gente ainda não trata o resíduo, né? Em São Paulo, a gente tem 2 centrais mecanizadas, que recebem aí a capacidade operacional são de 250 toneladas por dia, né? Elas recebem resíduos, porque tem áreas das cidades que são abrangidas pela coleta seletiva formal, que a empresa concessionária que faz, né? E leva para essas 2 centrais, né? Inclusive, os números mostram que, a partir do ano que começou a entrar em vigor essas 2 centrais, a taxa de coleta seletiva subiu um pouco. Então, é isso, Bruno. Eu acho que as soluções elas têm que ser integradas. Não dá para achar que um território de uma cidade, por exemplo, as grandes capitais brasileiras, a gente vai resolver o problema de uma única forma, com um único método, né? Então, é isso, um engenheiro trabalhando com assistente social, o pessoal do marketing, o pessoal de parques e áreas verdes, o pessoal de secretaria de obras, que sabe que vai gerar um entulho. Enfim, tem que ser solução compartilhada, e isso dá trabalho, né? É muito mais trabalhoso.
se economiza lá na frente, sob a ótica da sustentabilidade socioambiental, mas no dia a dia, bolar esse sistema e fazer funcionar é complexo. Doutora Adriana, eu vou fazer uma provocação aqui na nossa conversa, uma provocação técnica. Porque na sua fala você disse sobre economia circular. Mas você acha que o Brasil, a economia circular, ela funciona, né? Ao meu ver, não funciona corretamente. E o que funciona é porque a desigualdade, né? Como você citou a questão das latas de alumínio, né? Quando há muita desigualdade, tem muita pobreza, então há pessoas catando porque elas precisam comer, né? Elas precisam vender esse material, comer, porque esse resíduo tem valor agregado. Mas quando a gente trabalha o conceito de economia circular, a gente não pensa em resíduos de forma isolada, né? Ou resíduo A, ou B, ou C, ou o resíduo que tem mais valor agregado. A gente tem que pensar na cadeia como um todo. Em alguns países, me parece que a economia circular funciona melhor porque a população tem maior educação e consciência sobre resíduos. E no Brasil, me parece que determinados setores funcionam bem, ou porque tem desigualdade, ou porque vem uma oportunidade de negócio, né? Como que a gente pode trabalhar ou melhorar o conceito de economia circular no Brasil, né? Ou se eu estou enxergando isso de forma muito equivocada, ou no Brasil não, já está muito mais evoluído essa questão de economia circular? Então, eu acho, Bruno, que é o seguinte, né? Primeiro, vamos só dar um passo atrás e lembrar um pouco do que os autores falaram sobre economia circular, né? Então, a gente ia lá na natureza, extraía um recurso natural, levava para a fábrica, para uma indústria, produzia, vendia aquele produto, a gente usava, terminava a vida útil, quebrava, a gente jogava fora. Então, a economia circular, o que ela está falando? Não, calma, nós não vamos jogar fora, isso aí tem um monte de partes que a gente pode usar. Então, vamos falar de um celular, que tem até metais raros, metais preciosos. O conceito de economia circular, que a maioria dos... Tem vários autores, tem algumas adaptações, né? A ciência é danada, cada um quer inventar um termo novo e colocar uma caixinha lá a mais para ter, né, uma ideia criativa. Mas então, por que a gente vai recircular? Mas antes de recircular, para um produto conseguir ter um valor agregado, a gente tem uma parte aqui no meio dessa cadeia que é produzir um bem que ele possa ser, que os projetistas, os designers que estão lá bolando aquele produto, um iPad, né? Que ele possa ser um produto que ele possa ser desmontado e ou consertado, ou ser fabricado com um produto que possa, quando ele for todo desmontado como um Lego, eu consigo separar todos aqueles produtos, aquelas partes, e mandar para o sistema A, sistema B, sistema C. Então, basicamente, de uma maneira muito simples, a economia circular é isso. Então, resíduo é uma parte dela. Quando a gente consegue pegar uma parte, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. O cara tem uma fábrica que faz caixa de papelão. Tem sempre as rebarbas, né? Então, ele pega aquele resíduo que ele não usou no processo dele e vai vender de novo para a empresa de celulose. É um resíduo limpinho, bacana, ele volta lá e revende. Vou dar um outro exemplo de economia circular. As indústrias químicas transportam, em geral, compram suas matérias-primas, né, ou vendem, em tambores metálicos de 200 litros. Então, ela vende lá uma fábrica de tinta, ela compra solvente, compra pigmento, compra, sei lá, outros produtos. Ela usa todo aquele conteúdo daquela embalagem para o processo produtivo dela, e aí aqueles tambores que sobram é um resíduo.
que ela faz? Ela pega aquele tambor e, em vez de ela mandar para um sistema de incineração, estou falando resíduo perigoso, né? Embalagem com resto de produto químico. Em vez de ela ter o custo de mandar para incineração ou para um aterro industrial, ela pega e vende para as empresas recuperadoras de tambores. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você enxerga, quando você mapeia um ciclo específico de processo produtivo, é muito mais fácil, a economia circular já existe. A gente tem que produzir, gerar, construir produtos que podem ser desmontados, com uso de materiais que possam ser recicláveis, que possam ser separados, não ter milhões de cadeia de película no plástico, para poder desmontar, separar e voltar no processo. Agora, para os resíduos sólidos urbanos, isso é muito difícil, né? Então, a economia circular, sim, ela é possível fazer numa cadeia de resíduos sólidos urbanos, por exemplo, domiciliar. Vamos pensar nos resíduos saco de lixo da nossa casa. Se eu tenho campanhas específicas para retirar a poda de árvore, os recicláveis, os resíduos secos, se eu conseguir separar o orgânico, aí eu tenho o rejeito, né, por exemplo, papel higiênico, fralda, absorvente e os recicláveis. Se eu consigo separar essas 3 frações e mando para locais específicos, o rejeito não tem como, né? Ou eu incinero ou eu mando para um aterro, né? Que é isso que eu estava dando o exemplo, papel higiênico, essas coisas que a gente não pode reutilizar, né? Eu já estou fazendo uma economia circular. Então, tem uma grande diferença. Então, a logística reversa, ela anda junto com essa economia circular desses processos específicos, mas que pega o resíduo, o que é resíduo para um e vende. Lembra que tinha antigamente no Brasil, depois sumiu isso, a bolsa de resíduos? No final das contas, as empresas acham para quem vender ou de quem comprar, né? Agora, para o resíduo sólido urbano da nossa casa, eu vejo que é assim, em qualquer cidade do mundo, né? A única solução é você pelo menos conseguir separar essas 3 frações, o que é o orgânico, o que são essas embalagens e o que não tem jeito, que vai ter que mandar para um aterro ou para um incinerador, né? No Brasil, essa coisa do incinerador é uma tecnologia que ela não é muito bem vista. Então, Bruno, eu acho que sim, a economia circular ela existe já no Brasil para essas cadeias específicas que eu citei como exemplo, não só no Brasil, mas no mundo. Agora, o desafio é trazer ela para essas porções pequenas que são os nossos milhões de sacos de lixo que dão aí 15 mil toneladas de lixo por dia. Aí você falou de que aí onde você está trabalhando, acho que é 5 mil ou 1.500, agora fiquei na dúvida. Então, esse é o grande desafio, né? Sobre a economia circular. Então, ela já existe, ela é só uma forma, eu vou falar uma coisa assim que eu entendo, né? Talvez algumas pessoas fiquem surpresas com essa minha fala, mas é uma forma do sistema capitalista de produção arrumar jeitos, métodos de ter a sua matéria-prima, né? Sem depender da extração dos recursos naturais, que a gente aprendeu lá nas aulas de geografia, lá atrás na escola. Os recursos naturais são finitos. E mais do que isso, né? Hoje em dia, a gente tem o conceito de, já faz um tempo, de desenvolvimento sustentável, então, poluir menos, produtos eco-friendly, né, que não são poluentes, que não usam trabalho escravo, enfim, uma série de classificações. Então, tudo depende da cadeia que a gente está olhando. Então, por exemplo, resíduos de saúde. Resíduos de saúde que é gerado num hospital, né? Você tem o resíduo comum, você tem o infecto contagioso, você tem o perfurante, você tem aquele que são restos de apêndice de cirurgia. Isso são coisas que você não consegue, digamos assim, muitos deles entrar na economia circular pela própria características de periculosidade, né? O que a gente tem aquela classificação da NBR 10.004. Então, aceito a sua provocação, né, dizendo que sim, a economia circular funciona, né? Na Europa, muito mais desenvolvido,
se a gente comparar com o Brasil, né? O Brasil está engatinhando ainda o ano passado que lançou o seu decreto, né, de economia circular e as suas diretrizes. Então, eu acho que ela vai funcionar nessas cadeias específicas. Mas é importante, porque isso deixa de ir para um lugar que tinha que ser um aterro classe 1 e você reutiliza, né? E lembrando que o pulo do gato aí é a gente usar o produto começa lá na concepção, quando o design center vai bolar uma embalagem de salgadinho ou uma chips. Ele precisa fazer toda aquela camada laminada junto com aquela camada externa, aquilo não tem reciclagem. Então, eu acho que essa é a grande separação, né? Assim, a gente falar de resíduo sólido urbano é um processo específico e a economia circular e a logística reversa nessas cadeias produtivas específicas. E aí tem as responsabilidades dos geradores, né? Então, por exemplo, uma coisa que não existia e hoje existe, dependendo das cidades, você vai nas farmácias, você consegue descartar o seu remédio que você não precisa mais, o que perdeu a validade, você separa o Bliss, né, que é aquela embalagem de alumínio que vem o comprimido, tal, você separa, põe num buraquinho lá do coletor, no outro você põe os remédios velhos, que já estão vencidos. Então, e tudo depende, isso depende da consciência, a mesma coisa para lâmpada, para pilha, isso depende da conscientização da população. Por isso que eu falei nos blocos anteriores que o poder público tem que fazer um banho de marketing, é quase como fazer uma campanha de marketing, como se fosse a Coca-Cola, né? Quem que precisava de um iPad? E a gente não passou a ser um objeto de desejo? Por quê? Alguém convenceu a gente que aquilo era importante. A mesma coisa tem que ser na área de resíduos sólidos. Tá? E, por fim, eu acho que, para falar de economia circular e de logística reversa, cabe aqui uma coisa que eu vejo em vários países do mundo, várias cidades, até agora aqui em São Paulo, quando você tem um ganho financeiro, todo mundo adere, pode ser 10 centavos. Então, você tem lá uma máquina que você enfia o seu PET, você troca X lâmpadas ou X pilhas usadas por 10 centavos ou um crédito no supermercado. É isso que a gente tem que fazer. É isso porque assim que a população também se conscientiza, né? Quando você valoriza aquilo. Então, se você faz uma política dessa, você já está falando, o resíduo que tem na sua casa não é resíduo. O lixo não é lixo, ele é resíduo, ele é um produto, é um subproduto que ele tem um valor comercial. Você vai lá na frente, se você juntar 10, você vai conseguir ter o desconto de R$1. E a gente faz. É impressionante. Eu mesmo, por exemplo, é a fidelização, né, que os marqueteiros e os programas de consumidores das grandes indústrias fazem, até na pizzaria da esquina, se você comprar 10, você vai ganhando lá um carimbinho, dali 10 você ganha uma pizza grátis. Demora 1 ano, mas você faz, porque você tem um retorno em algum momento, tá? Então, eu acho que é isso da economia circular, né? E da logística reversa em cadeias específicas e aqui esse banho de conscientização no nosso resíduo, santo resíduo de cada dia, né? O nosso saco de lixo preto. Doutora Adriana, quando a gente pensa em subsidiar, talvez, uma recolha de resíduos sólidos urbanos, a gente pensa em gerar receita. Para os administradores, né, o que você poderia dizer sobre novas tecnologias? O que tem tecnologias ou metodologias disponíveis para gerar receita? Por exemplo, né, compostagem. Mas você poderia trazer mais exemplos aqui para essa conversa? Obrigada, Bruno. Então, como que a gente pode gerar receita, né? Bom, para os municípios digamos assim, uma tarefa hercúlea, né? Porque, assim, em geral, os administradores públicos, dependendo da posição que está, não gostam muito de criar novas taxas ou novas despesas, porque isso é uma política que, às vezes, as pessoas, o cidadão, vê como
digamos assim, uma coisa, mais um imposto que eu vou ter que pagar, mais uma taxa. São Paulo teve um exemplo bem interessante, em 1994, teve uma administração que criou a taxa do lixo, depois lá na frente alguém entrou com, vamos chamar assim, um recurso e desmontaram essa taxa do lixo, né? Mas, certamente, eu pago, embutido lá no meu IPTU, um X de dinheiro que é para coleta. Só que eu moro numa casa sozinha. E se eu moro no mesmo apartamento, com a mesma metragem, e tem uma família que tem 3 pessoas, eles geram mais lixo do que eu, certamente. Então, uma maneira de captar recurso ou fazer isso de uma maneira mais justa é você pagar pelo aquilo que você usa. Então, por exemplo, né, em São Paulo, a gente paga, como eu estou falando, às vezes no prédio, a área é a mesma do prédio, tem quantidade de pessoas morando nos apartamentos diferentes e está todo mundo pagando a mesma taxa. Não é justo? Né? Então, se eu pagasse o quanto... a gente deveria ter a gente não tem um hidrômetro para água, para pagar quanto a gente gasta de água, a gente deveria ter um hidrômetro, um lixômetro para pagar o quanto a gente, de fato, está consumindo ou está gerando de resíduos, né? Isso é uma coisa, tá? Então, inclusive, uma das dificuldades tem sido eu já falei sobre o Planares, né? E também o novo marco legal de saneamento é fazer com que as prefeituras instituam as suas taxas de resíduos, só que não é chegar lá e passar na Câmara dos Vereadores agora vai ter taxa de resíduos. Não, não é assim. Precisa fazer uma reunião, precisa esclarecer, precisam fazer reuniões, esclarecer a população, quais vão ser os ganhos com aquilo, né? Para que isso não seja uma medida, digamos assim, de baixo para cima, né? Porque o ser humano é inteligente. Se você explica o que você vai fazer, quando você vai arrecadar, e se é para o bem da população, em geral as pessoas aceitam, né? Bom, isso é uma coisa. O segundo aspecto é que quando você tem campanhas, programas específicos para coletar esses muitos tipos de resíduos que a gente tem na cidade, o que vai acontecer? O teu caminhão do lixo que você paga lá por tonelada vai estar levando menos resíduo para o aterro. Então, o peso dele vai diminuir. Portanto, existe uma economia na quantidade de resíduos que chega lá no aterro que a prefeitura paga pela tonelada que cada caminhão transporta. Então, você imagina, se a gente consegue tirar isso vamos chamar, da tarifa que vai para o aterro, você já está uma economia. É o que eu estava falando daquele exemplo do município lá do Rio Grande do Sul, de Santiago. Ele está economizando, porque ele está mandando menos caminhão de lixo lá para o aterro sanitário que fica longe. Então, dando exemplos mais concretos, o que acontece? Dependendo da região ou do município, você consegue, por exemplo, fazer um produto específico a partir, por exemplo, de podas e de serviços de poda e jardinagem da cidade, gerar um composto, e esse composto, muitas vezes, dependendo da qualidade, eles misturam com solo, com outras coisas, e aí o município ele já está economizando, porque aquilo está deixando de ir para um aterro sanitário, tem um custo altíssimo você instalar um aterro sanitário, você sabe, e ele pode gerar receita, mas é que muitas vezes na administração pública, por isso que precisa do Estado, né? A mão invisível do mercado lá que o Adam Smith falava, lá do economista, não vai resolver tudo, porque tem coisas que o Estado tem que pagar, tem que arcar para funcionar, né? Então, compostagem é uma delas que você pode fazer, principalmente no Brasil, que a gente tem aí cerca de 40% a 50% da composição gravimétrica dos resíduos do Brasil é de resíduos orgânicos, tá? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, já tinha começado um programa de pátio de compostagem de resíduo de feira livre, um resíduo joia, limpinho, bacana, coletado nas feiras, em vez de ir para o aterro, vai para a parte de compostagem. Isso você pode usar nas áreas verdes, tá? Então, muitas vezes, é difícil o gestor público ver o quanto que ele está economizando, porque não é uma conta simples de fazer.
É uma continha, uma equaçãozinha complexa. Então, você vai... Isso demora um tempo para aparecer nas contas públicas. O quanto você economizou com X caminhão de lixo que você deixou de ir para o aterro, mas foi para compostagem, e aí, então você economizou, às vezes, dois caminhões de lixo. Ah, mas o que são 2 caminhões de lixo que eu economizei? Às vezes tem um custo, que é o custo da sustentabilidade, é menos caminhão de lixo andando daqui até o aterro, você anda por um pátio de compostagem que é mais perto, você emite menos gases de efeito estufa. Outro exemplo, centrais de processamento de entulho, né? As administrações municipais sempre têm nas cidades os terrenos que são públicos, né? Então, se você consegue, a gente fala, né, britar o entulho, você às vezes consegue fazer pavimentação, em vez de você levar aquele resto você fez uma obra, uma canalização de um córrego, operação, sei lá, tapa-buraco, se você consegue juntar aquilo e mandar para regionalizar para pontos específicos da cidade e aplica algum processo tecnológico, por exemplo, britar o entulho, né? O asfalto é diferente, né? Você consegue deixar de ter que mandar esse caminhão com aquele entulho para longe, né? Então, você já tem uma economia, e às vezes você pode usar até ali mesmo, perto, naquela sua região administrativa, né? Então, Bruno, assim, números, eu tenho vários casos, né, que eu poderia falar de sucesso aqui, por exemplo, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, mas você sabe que tem uma curiosidade, as prefeituras não fazem essa conta. As prefeituras sabem que sabem que elas estão economizando, porque está indo menos caminhão de lixo para o aterro, mas a conta mesmo de qual é o benefício, e às vezes não é só o financeiro, tem o socioambiental, as prefeituras às vezes não fazem, e às vezes é baseado em modelo matemático, que alguém questiona rapidamente, né? Então, isso é uma coisa que a gente deveria aprender aqui, né, nos municípios brasileiros. Se eu deixar de mandar 5 caminhões por dia para o aterro, quanto que eu vou economizar? Que às vezes a economia não é diretamente associada ali, se depois de uma semana você consegue identificar, até porque, né, a coleta, ela tem uma oscilação, então às vezes você precisa mais de um ano para identificar que você deixou de mandar X toneladas de resíduos para um tratamento ou para uma disposição final, porque a gente tem aquela curva, o resíduo ele aumenta, né? Época de festas, às vezes ele diminui quando tem uma crise econômica, então às vezes você demora um tempo para identificar nos números quanto foi a sua economia. Mas basicamente, assim, se a gente conseguisse fazer compostagem e tirar os resíduos de construção civil, né, para pontos específicos e retrabalhar ele próximo, já é uma economia. Esses 2 que me ocorrem agora, que eu vi nos casos que eu acompanhei. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não tem muita fórmula mágica ainda. Ainda não descobri. Doutora Adriana, respondeu sim. Eu queria colocar 3 falas aqui, até para complementar. A primeira é que a criação de um aterro, né, é caro, mas é muito mais caro operar um aterro do que você projetar e instalar um aterro. Então, realmente, se você puder economizar não enviando caminhões, né, reaproveitando os resíduos, com certeza você tem uma economia brutal. A expressão que eu achei ótima, que foi lixômetro. Lixômetro, a gente pode já lançar essa ideia. Muito boa. Eu vou falar de uma cidade específica. Isso tem em outras cidades, mas em Bruges, na Bélgica, né, é mais difundido esse conceito, que basicamente é um lixômetro. Como que funciona? A pessoa ou a residência, ela é
ela gera o resíduo e a pessoas responsáveis daquela casa precisam adquirir um saco de lixo específico, né, que é fornecido, vendido, aliás, pela administração pública, e você só pode disponibilizar os resíduos nesse saco. E ele fica disposto em frente da sua casa, numa frequência que é conhecida, e o caminhão retira esses resíduos. Ok? Fora isso, a administração pública não recolhe o resíduo. E se não recolhe o resíduo, você é multado por não cumprir a disposição correta desse resíduo. Então, é basicamente um lixômetro, porque eles encontraram uma fórmula de cobrar pela quantidade de resíduos gerados. Era só para complementar, que eu acho que fazia todo sentido, né, depois da bela explicação que a doutora deu. E depois também de toda essa explicação, e falando sobre a administração pública, eu me recordo, né, é muito recente, que a gente acabou de ter uma COP, né, a COP 25. E eu fico imaginando como, né, que as administrações, os governos, eles podem utilizar essas agendas ambientais, esses compromissos ambientais, né, esses eventos de grande porte, para melhorar a gestão de resíduos, né? Na COP, por exemplo, tem as ODS, né? Como que eles podem olhar para essas ODS e melhorar a gestão de resíduos na sua cidade? Sim, né? Mas a gente, falando de aterro, né? A gente tem, digamos assim, como eu falei, né? O aterro é fácil, você vai lá, você coleta o lixo e bota lá, não tem muito trabalho, craniação. Claro que tem, porque, obviamente, você tem que fazer os contratos de concessão, eles têm que ser fiscalizados, enfim, tem toda uma engenharia por trás, mas é que não tem muita novidade, né? Então, concordo com você que sim, é muito mais caro a gente operar um aterro, né? E a gente sabe que nas grandes metrópoles, até ao redor do mundo, não só no Brasil, cada vez mais longe estão os aterros, né? Porque a urbanização, a mancha urbana avança, a gente tem especulação imobiliária que acaba ocupando, expandindo as teias do tecido urbano, então o aterro vai ficar. Ninguém quer morar perto de aterro, né? Bom, então eu concordo com você, e o lixômetro também lá em Cape Town, que eu conheci bem esse caso, mas é igual o de Bruges, só que em vez de você comprar o saco de lixo, você compra o contentor. Não é compra, é tipo uma concessão, né? Você paga uma taxa, então você só vai colocar o seu resíduo naquele coletor. Não pode colocar mais. Se colocar mais, cair, se colocar um saco, você também é multado. Em São Francisco, na Califórnia, é assim também. No Brasil a gente tem esse problema, né? Os nossos resíduos dos nossos domicílios, dos pequenos comércios, que a gente chama de pequeno gerador, né? Que eu falei aí que pode ser de 100 a 200 litros por dia, que é um sacão de lixo grande. Não tem padronização nenhuma, né? Você pode colocar um saco de lixo cheio de entulho ou de material radioativo e na porta, lá no dia do horário da coleta, o coitado do coletor vai pegar aquilo, vai jogar lá no caminhão e ninguém nem vai saber, né? Então, a gente tem esse problema. Mas, de fato, seria a solução a gente ter um lixômetro, né? E falando um pouco da COP30, que houve em Belém, eu até estive lá, participei de 2 mesas e frequentei vários estandes, né? Eu acho que tem uma consideração importante que a gente deveria fazer, né? 2 aqui, uma que não tem a ver com a COP, mas no Brasil a gente tem um sistema já de rastreamento de resíduos, né? Que é o MTR, e todas as prefeituras, elas têm que preencher anualmente um cadastro lá no site do Ministério do Meio Ambiente com os seus dados de resíduo. Aliás, é enorme, é um monte de informação, é bem complexo. Sempre que eu tenho que fazer uma pesquisa, eu tenho que revisitar os conceitos de cada célula, de cada dado que eu vou estudar. Imagina, a prefeitura tem que ter uma pessoa só para fazer isso, que não esqueça o
o que significa cada caixinha, né? Cada dado que você tem que colocar lá. E o que acontece? Muitos, com o Planares lá de 2022, que eu estava falando, os municípios que não apresentaram seus dados no Sistema Nacional de Resíduos Sólidos, eles não ficam aptos a receber recursos da União. Então, às vezes, uma prefeitura quer pegar uma linha de financiamento para fazer, sei lá, uma compostagem, um projeto de aterro sanitário, ou melhorar um aterro. Se ele não entregou o dado, ele fica como se fosse inadimplente. Então, isso já é uma coisa boa, né? Uma forma de uma gestão adequada de resíduos se materializar na parte que sempre afeta todo mundo, que é o recurso financeiro. Tanto nós como cidadão, quanto os administradores públicos. Mas falando agora, então, na COP, para a gente concluir, o que a gente encontra, às vezes, por aí, é assim, um município pequeno, de 10 mil habitantes, 13 mil habitantes, até 20 mil habitantes, aí você vai conversar com o pessoal fala, mas ODS, Agenda 2030 das Nações Unidas, aquilo lá em Genebra, ou na ONU, na sede da ONU, lá em Nova York, o que isso tem a ver com o meu caminhão de lixo? Né? Então, infelizmente, e os ODS já são antigos, né? Agenda 2030, significa que em 2030, daqui 4 anos, a gente tinha que ter cumprido uma série de metas para o mundo ser melhor para todo mundo, né? Tá? Então, porque os ODS tem lá erradicar a pobreza, tem uma série de ODS que são importantes para a sustentabilidade. Então, trazendo essa coisa, esse item dos ODS para a temática de resíduos sólidos, né? Como que a gente conscientiza, né, aquele município pequeno, aquele município da região norte, lá do interior, da Caatinga, que aquele trator que ele carrega os resíduos, que às vezes é assim, até em trator, né, tratorzinho quatrelado, que não tem nem caminhão, às vezes, de lixo no município. O que aquilo tem a ver com as Nações Unidas, com essa coisa global? Então, é difícil, mas a gente tem que mostrar, eu acho que uma das formas de mostrar para todos os representantes do poder público, né, é que os ODS, eles foram criados, foram pensados para que o mundo fosse melhor para todo mundo tivesse as condições mínimas de alimentação, de acesso à saúde, de acesso à água, né, água boa, de qualidade, sem ser água contaminada, condições de trabalho ideal. Então, é muito nobre, é utópico, mas a gente tem que conseguir, a gente tem que buscar aquilo. Então, eu gostaria de citar aqui, a gente tem 5 ODSs, que é os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, que estão totalmente associados com resíduos sólidos, e que, inclusive, os gestores podem colocar isso no seu site, né? Podem mostrar para os seus eleitores, para os seus cidadãos, que aquelas determinadas atitudes com a gestão de resíduos, e não só, estão aderentes àquelas normas, aquele ideal de proporcionar uma vida adequada no território municipal que ele é o gestor. Então, eu vou ler aqui, né? ODS 3, saúde e bem-estar. Então, só para complementar, cada ODS tem um conjunto de metas, eu extraí aqui para a gente ler aqui junto, para a gente ouvir um pouquinho, quais são associados a resíduos, tá? ODS 3, saúde e bem-estar. Foca na redução de mortes e doenças por poluição e produtos químicos. Então, a gente falou lá dos lixões. Os lixões ou pontos de descarga clandestinos, nossa, são lugares muito péssimos para a saúde pública. Criançada que brinca, que mexe em tambor com resto de tinta, pode inalar produto, pode conter produto corrosivo. Esses lugares, eles são focos de atração de
às vezes de doença, de vetores transmissores de doença. A gente sabe, a dengue e o pneu que enche de água, todo mundo sabe na cidade, todo mundo no Brasil sabe isso. Mas também, às vezes, num local de deposição de entulho, você pode ter algum animal peçonhento, escorpião, aranha, serpente, que gosta de morar naquele lugar lá. Outro ODS, o ODS número 6, água limpa e saneamento. O que esse ODS exige? A melhoria da qualidade da água e a redução da poluição, incluindo o tratamento de chorume. Então, que todo mundo beba água de qualidade e que tenha saneamento, que o seu esgoto, da sua pia, do seu banheiro, não caia num córrego ou na rua, na valetinha da rua da sua casa, porque isso todo mundo sabe que traz doença. ODS número 11, cidades sustentáveis. Através da meta 11.6, busca reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, reforçando a necessidade de planos de gestão integrada. Então, uma série de características boas ou ruins classificam a cidade se ela é bacana ou se ela é mais ou menos ou se ela é péssima. A gente está acostumado a ver isso, né, no Jornal Nacional ou em outros meios de comunicação, fala, nossa, a melhor cidade para se viver no Brasil é tal, o custo de vida é baixo, não tem crime, todo mundo vai, as crianças vão na escola, tem posto de saúde para todo mundo. Isso não tem poluição atmosférica, isso é cidade sustentável, tá? ODS 12, consumo e produção responsável, é o coração da agenda de resíduos, visando o manejo saudável de químicos, de produtos químicos, resíduos químicos, e a redução substancial da geração do lixo através da prevenção, redução, reciclagem e reuso, que é o que a gente estava falando, que a nossa, lá no começo, no primeiro bloco, a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela prevê, primeiro a gente não gera, depois se a gente gera, a gente vê se pode reusar, pode consertar, se não tiver como essas duas coisas, então eu vou levar para alguém que vai reutilizar, que vai consertar, né? Ah, não tem isso? Então, pelo menos eu vou mandar num lugar que vai fazer reciclagem. Então, consumo consciente, né? E produção de produtos sustentáveis. Às vezes o produto sustentável não é porque ele foi feito com folha de bananeira, mas é que ele não usou um produto químico altamente tóxico. Queria dar um exemplo aqui, que todo mundo acho que deve lembrar da época que falaram, o buraco da camada de ozônio, CFCs, eram gases que existiam nos refrigeradores e até em embalagem de desodorante. Isso, em algum momento lá atrás, foi um super exemplo que o mundo percebeu e falou, não, vamos fazer, vamos eliminar esse gás que está causando buraco na camada de ozônio. Então, a humanidade, os líderes internacionais e os grandes donos das meias dúzia aí de corporações que mandam no mundo, se quiser, tem como fazer, né? Fazer um produto ou produzir bens que a gente precisa de maneira mais responsável e usando produtos que não são poluentes, como certos produtos que a gente já falou aqui. ODS número 13, o último mais diretamente associado a resíduos. Ação contra a mudança global do clima. Ele integra medidas climáticas nos planejamentos nacionais. Então, a gente sabe, né, a gente está vendo, a gente está sentindo, nossa, o clima mudou, nossa, o tempo está maluco. A gente já viu as ondas de calor, as ondas de frio. Então, toda a nossa forma de viver no último século, quer dizer, começou lá na Revolução Industrial e só foi piorando, né? A gente está se comportando de uma maneira que não é mais sustentável. Então, assim, se eu tiver um bisneto, eu não sei se ele vai ter um mundo para viver, né? Então, quando a gente fala de proteção e combate às mudanças globais, é para a gente tentar sobreviver no mundo como ele está hoje, né? Então, isso tem a ver com, digamos, efeitos negativos que a gente já está vendo sobre os efeitos de tempestades,
furacões no Rio Grande do Sul, lá na região sul, né? Vou falar mais abrangente. Não existia ciclone quando eu era criança, na década de 80. Agora tem. A gente viu o que aconteceu na enchente no sul. Essa semana, esse problema em Minas Gerais, esses problemas sempre continuam, né? Só que só vão piorar. Então, a gente tem que estar preparado. Então, quando a gente olhar para o nosso saquinho de lixo, tem que fazer esse exercício. Nossa, será que eu precisava ter comprado isso? Será que eu estou mandando a minha pilha? Ah, mas é só uma pilha, eu vou pôr nesse saco de lixo aqui, ninguém nem vai ver, não vou levar lá na farmácia que tem um papa-pilha. Ah, esse remédio vencido, vou jogar no vaso sanitário. Não, a gente tem que ter atitude consciente. Infelizmente, são microações de cada um de nós que vão fazer o todo de tentar sobreviver como humanidade nos próximos 50 anos. 50 não, 30, né? Porque a gente não pode chegar no aquecimento global que já passou em 2050, nós já estamos em 2026, nossa, menos de 30 anos, né? 24 anos aí pela frente. Então, é isso. Então, a gente, como cidadão, tem que, vamos chamar assim, cobrar, pressionar o poder público para ter essas atitudes sustentáveis no nosso município. Nós não somos o prefeito, o vereador, o secretário, mas somos nós que colocamos eles lá e nós que podemos cobrar nas gestões, com as políticas públicas que vão ser adequadas para o gerenciamento de resíduos e não só, enfim, as políticas de desenvolvimento sustentável do nosso lugar, do nosso habitat, né, que é o nosso município. Doutora Adriana, para fechar esse bate-papo, que está muito legal, eu queria fazer uma pergunta aqui, e que é o seguinte, né? Olhando para o Brasil e para a questão de resíduos, quais os potenciais que não foram ainda explorados? Isso para fechar toda a nossa conversa, todo esse nosso bate-papo. Eu acho que assim, o que a gente não explorou ainda e que a gente ia dar um bom pulo, não ia subir um degrau, mas ia subir vários degraus na escadinha, eu acho que assim, eliminar os lixões, porque dá até vergonha, né? Falar que o meu município tem um lixão. Nos aterros controlados, eliminar aterro controlado. Aterro controlado também causa poluição, né? Que, para quem não lembra, aterro controlado basicamente é aquele que você não tem impermeabilização, você vai colocando o resíduo lá, cobre com terra, dá uma garibada, mas ele está causando poluição, né? Captar o gás, o metano, né, dos aterros que são bacanas, que têm licença, que tem os drenos, tratam o chorume, e produzir energia ou biometano, que a gente tem bastante aterro bom no Brasil para isso. A maioria já tem, mas a gente pode melhorar isso mais. A gente precisa melhorar a qualidade de vida de quem trabalha, dos catadores que trabalham com resíduos, né? Tanto os de cooperativa quanto os de catadores autônomos. Aliás, tem um filme que eu queria recomendar, é bem pesado, mas é lindo. A Melhor Mãe do Mundo, que é sobre uma catadora. Assistam, quem tiver a oportunidade, está na Netflix. E eu acho que um grande pulo do gato é a gente separar o resíduo orgânico, porque lembra que eu falei, a gente gera 81 milhões, quase metade é só de orgânico. Cara, vamos separar esses resíduos orgânicos e vamos fazer compostagem, entendeu? Terra no Brasil não falta, né? E pode ter outros subprodutos, porque dependendo do resíduo, você faz cavaco, faz um monte de coisa, tem um monte de alternativa tecnológica. Também acho que, dependendo dos municípios e das características, você pode fazer um mix entre centrais mecanizadas para receber quantidades grandes de resíduos, com parceria com associações de catadores. Eu acho que cabe, às vezes não cabe para um município pequeno ou médio, enfim, precisa estudar um pouco isso, vai depender, como eu falei, o resíduo é uma característica cultural dos povos, cada lugar tem a sua particularidade.
eu acho que não é muito um viés do Brasil, e eu até concordo, não do ponto de vista tecnológico, mas eu acho que essa solução não cabe para a gente, que é o waste to energy, né? Ou o pessoal fala incinerador, né? A gente não está na Suécia, né? Que manda todos os resíduos lá, incinera tudo, gera calor, enfim, acho que a nossa tropicalidade é outra, então acho que bobagem a gente insistir nessa tecnologia. E eu acho que ainda tem o poder público poderia mapear essas cadeias específicas, né, e ser mais assertivo, e aí não cabe ao município, eu acho que cabe mais ao Estado e aos estados e o governo federal, que é a cadeia específica de logística reversa e economia circular, propondo, inclusive, incentivos, alteração em algumas legislações, em alguns decretos, para mudar um pouco a cobrança de alguma cadeia de impostos desses setores, até para estimular, porque tem negócio que não para em pé porque vai pagar muito imposto, mas se você mexer um pouco nas alíquotas para alguns tipos de resíduos ou de atividades que vão fazer reciclagem ou reutilização, eu acho que é um grande ganho. Doutora Adriana, a gente chegou ao final. Quero agradecer demais a sua participação, sua disponibilidade. Eu que agradeço. Tá? E espero contar com você para novas conversas. Obrigado e até mais. Obrigada, Bruno, a todos. Uma boa tarde ou boa noite. Tchau, tchau.